Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma quinzena, a 16ª quinzena, e será uma revisão de Química do objeto de conhecimento que nós já estudamos em sala de aula no início do ano passado, que é Química Orgânica. Tem no livro didático de vocês de Química, vocês vão encontrar da página 9 até a página 15. Então, vamos fazer uma revisão. Faça suas anotações, estude, grife as partes mais importantes. Então, vamos lá. Para tornar mais fácil o estudo das substâncias químicas que foram sendo descobertas na metade do século XVIII, os químicos criaram uma classificação para dividir os compostos em dois grupos, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Visto que o carbono é tetravalente e realiza 4 ligações com os mais diversos elementos e com átomos dele mesmo, ele possui a capacidade de formar milhões de compostos diferentes, que eram inicialmente encontrados em seres vegetais e animais. Assim, originalmente, a química orgânica e a química inorgânica eram classificados da seguinte forma. A química orgânica é o ramo que estuda as substâncias originadas dos seres vivos, vegetais e animais. E a química inorgânica é o ramo que estuda substâncias de origem mineral. De fato, as substâncias inorgânicas são direta ou indiretamente de origem mineral, como é o caso do calcário, do nitrato de sódio, do sulfato de cálcio e assim por diante. Entretanto, com o tempo, os cientistas viram que essa distinção entre as substâncias orgânicas e inorgânicas não estava completamente correta, pois eles descobriram que os compostos orgânicos também poderiam ser sintetizados em laboratório, não sendo produzidos apenas pelos organismos vivos. A síntese da ureia representou um marco na história da química orgânica, pois antes se acreditava que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por seres vivos, animais e vegetais. Essa ideia era conhecida como a teoria da força vital ou vitalismo. No entanto, havia um químico e médico alemão chamado Friedrich Wöhler, que no ano de 1828 realizou um experimento com o objetivo inicial de preparar cianato de amônio. Ele fez isso a partir de dois compostos inorgânicos, o cianeto de prata e o cloreto de amônio. Por isso, a definição dada a esses dois grupos mudou. Atualmente, essas áreas da química são definidas da seguinte forma. A química orgânica estuda os compostos do carbono e a química inorgânica estuda todos os demais elementos de seus compostos. Então, essas duas definições mudou devido à teoria da força vital, com a derrubada dessa teoria. Ou seja, antes todos os cientistas acreditavam que todos os compostos eram formados apenas por materiais ou compostos orgânicos, né, de origem mineral ou de origem vegetal ou animal. E depois que foi sintetizar esses dois compostos a partir de materiais inorgânicos em laboratório, então essa teoria foi por água abaixo. Então mudou também essa definição de química orgânica e química inorgânica. Átomos de carbono e a classificação das cadeias carbônicas. O átomo de carbono é tetravalente, isto é, tem capacidade de realizar 4 ligações covalentes, ou seja, eles compartilham elétrons, que podem ser simples, duplas ou triplas. Além disso, essas ligações podem ocorrer com outros átomos de carbono ou com átomos de outros elementos químicos. Graças a essa propriedade, o carbono possui uma capacidade ímpar, que é a de ir realizando essas ligações e formando esqueleto das moléculas orgânicas, é chamado de cadeias carbônicas. Com o carbono, é capaz de formar um número muito grande de compostos. Esses foram classificados segundo algumas características de suas cadeias, a fim de facilitar o seu estudo e para que entendamos melhor suas propriedades. Ou seja, por ser um composto, um elemento químico tetravalente, que tem a capacidade de compartilhar elétrons, fazer 4 ligações com ele, então, isso pode tem a facilidade de formar vários compostos químicos a partir do carbono. Então, eles podem ser classificados os seguintes, quanto aos átomos de carbono, ou seja, podem ser carbonos primários,
que está aqui abaixo da imagem. O primeiro é carbono primário. Está vendo que está o círculo carbono. Todos que estão com esse círculo são carbonos primários. Esse aqui é carbono primário porque está ligado apenas a um carbono. Esse é carbono primário porque está ligado apenas a outro carbono. Carbonos secundários está com esse retângulozinho aqui. Então, esse é um carbono secundário porque está ligado a dois carbonos, a esse e a esse. Então, esse também é um carbono secundário que está ligado a dois carbonos. Carbono terciário, ele está com esse triângulozinho aqui, eles são ligados a outros três carbonos. Então, 1, 2, 3. Então, são carbonos terciários. Carbonos quaternários, que é esse aqui, que está com um losangozinho, então ele está ligado a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, são chamados de carbonos quaternários. Quanto às cadeias carbônicas, elas podem ser aberta ou fechada. A cadeia aberta, os átomos não se encontram e na cadeia fechada, os carbonos se encontram formando um anel. Ou seja, o primeiro aqui está aberto e o segundo na cadeia fechada, ele forma um círculo aqui, formando um anel chamado anel benzênico. Na cadeia normal, há uma sequência contínua de carbono. Ou seja, aqui, ó, vai ter essa sequência de carbonos e não tem ramificações. Já na cadeia ramificada, tem presença de carbonos ligada à cadeia, ou seja, tem a sequência, porém tem uma, como se fosse uma perninha aqui, uma ramificação. Então, é chamado de cadeia ramificada. Também são chamadas de saturadas e insaturadas. Na cadeia saturada, só tem ligações simples entre carbonos. Aqui, ó, todas são simples, só tem apenas um tracinho entre carbonos. Então, são todas ligações simples, então são chamadas de saturadas. No outro, insaturada, podem ter ligações duplas ou ligações triplas. Ou seja, aqui tem ligação dupla, então é uma ligação, é uma cadeia insaturada. E temos também a cadeia homogênea e heterogênea. Na cadeia homogênea, nós só vemos ligações entre carbonos. Não tem, por exemplo, aqui nós temos o nitrogênio, mas não está ligado entre dois carbonos. Aqui nós temos o oxigênio, porém não tem ligações entre carbonos. Ele está sozinho aqui. Então, a ligação homogênea. Diferente da ligação da cadeia heterogênea. Nós temos o nitrogênio aqui e está entre dois carbonos, esse carbono e esse carbono. Então, é uma cadeia carbônica heterogênea, porque tem um heteroátomo entre dois carbonos. Então, espero que vocês consigam revisar, conseguiram rever esse objeto de conhecimento, relembrar, na verdade, e estudar, bons estudos, boas anotações, estudem bastante, pode revisar, olhar o vídeo várias vezes, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no grupo que eu responderei lá. Um grande abraço e bons estudos.